Bom, então, a gente, dando continuidade, então, ao estudo, nós estamos no 7º capítulo, né? Nós estamos estudando lá as bem-aventuranças, começamos com bem-aventurados os aflitos, depois nós fomos entender a questão do Consolador Prometido, lá no 6º capítulo, né? O Cristo Consolador. E aí agora a gente continua, então, as bem-aventuranças, estudando bem-aventurados os pobres de espírito, né? E deixa eu só ver aqui se eu marquei alguma coisa antes. Não. Então, só fazendo aquela pequena revisão que a gente sempre faz no início, né? Para a gente continuar com o mesmo pensamento, né? Quando a gente for ler as outras partes para frente, né? Então, a gente sempre, quando a gente fala sobre pobres de espírito, a gente entende sempre que é a questão da humildade, né? Então, que não é como aqui ele fala, né? Que muitos incrédulos, né, que se divertiam com essa e com muitas outras máximas do Cristo, né, por não entenderem efetivamente, né, o sentido da máxima, os incrédulos, eles sempre se divertiam com essa e outras coisas sem compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes, né? Então, que a gente entenda, bem-aventurados são os humildes, certo? E aí depois ele fala, a outra questão que o Kardec traz aqui também nesse capítulo, sobre todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, essa necessidade, né? E aí ele começa trazendo para a gente o exemplo daquela mãe, deixa eu só ver aqui o exemplo, a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Que se aproxima do mestre pedindo então que coloque os filhos dela numa posição de destaque, de grandeza, né? Tal qual à esquerda ou à direita do pai, né? Enfim. E aí Jesus pergunta para ela se podeis beber do cálice que vou beber. Aí a gente falou também do cálice, né? Na questão do cálice na aula passada também. Na aula retrasada e na aula passada nós falamos dessa questão do cálice. Que não compete, né, a alguém outorgar essa condição, que essa condição ela é por merecimento, né? Então, que nós estamos numa jornada evolutiva, crescendo, e que essa posição, vamos dizer assim, quem pode dar é o Pai, haja visto o nosso merecimento, né? Então, não cabe a Jesus aqui, como algumas pessoas acabam sempre achando, que determinada situação ou que determinada enfim, determinada pessoa, né, possa ter esse poder, né, de colocar num lugar diferente. Muitas pessoas acreditam, né, que fazendo ritual, fazendo algum tipo de doação, qualquer outra coisa externa, né, para Deus, oferecendo isso para Deus, possa então te colocar num local melhor, né, possa te dar um local de destaque, né? Quando a gente entende aqui na leitura desse item que tudo está condicionado à nossa humildade, né? Que é o merecimento. Quanto mais nos tornarmos humildes, menores entre os pequeninos deste mundo, mais próximos estaremos de Deus. Ou seja, quanto mais nos afastarmos do orgulho, mais estaremos nos aproximando de Deus, né? Então, é assim que nós vamos ter um local de destaque, nos tornando pequenos, humildes mesmo de coração, e não só da boca, como ele explica aqui mais para frente. E nessa questão também explicando que todo aquele que se eleva será rebaixado, Kardec ainda traz aqui, então, a doutrina espírita para explicar essa condição também, né, pela ótica da doutrina, quando ele fala o seguinte, né, essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade, né? Aí lá mais para baixo ele coloca assim, né, o Espiritismo vem sancionar, né, a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na Terra, né? A gente imagina também como é a festa, ou quais seriam os espíritos que estariam lá a receber um espírito como Chico Xavier, por exemplo, né? Aquele que se fez tão pequeno aqui no mundo, né? Quão grande ele não é no mundo dos espíritos, né? Para a nossa família espiritual. Então é isso que o Espiritismo vem nos mostrar, que aqueles que se tornaram pequenos mesmo, né? Que se fizeram humildes aqui na Terra, certamente lá serão recompensados no plano espiritual, né? Com toda a felicidade e a glória, né? Da conquista
de um feito, né? E aí depois ele diz o seguinte também, que o Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio, nas encarnações sucessivas, né? Onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados a uma última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho, pela ambição. Então, mostra também que aquele que se elevou será rebaixado. Então, aquele que aqui se quis fazer maior entre todos, né, pela grandeza do cargo que ocupava, pelo nome, pela quantidade de ouro que tinha, quando chega no plano espiritual, ele é rebaixado ao se reconhecer tão pequeno, né, e ver que tudo aquilo que ele achava que era grande, que fazia diferença entre os homens, na verdade não tem valor nenhum, né? Que o que mais tinha valor foi aquilo que ele menos deu importância, né? Enfim. E aí depois o próximo item ele fala sobre os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, né? Ele explica um pouco por que algumas coisas ficaram ocultas aos ditos então sábios, né, os prudentes, né, e porque para alguns os mais humildes foi revelado tão mais facilmente, né? E mostra que a questão muito está ligada ao orgulho, que a pessoa quanto muito sabe, né, se coloca numa posição muito alta e se recusa a reconhecer algo que possa ser maior que ele, ainda mais quando esse alguém ou essa coisa não se pode ser transpassada. Então, a grande dificuldade para muitos entenderem e aceitarem também é essa questão. Aceitar que Deus é maior do que ele e que ele jamais vai ser maior do que Deus. Então, para muitos tem esse problema, né? Essa aceitação por conta disso, de aceitar que tem algo que seja maior do que ele e que ele nunca vai poder ser maior do que isso. Então, você vê a dificuldade das pessoas em se tornarem humildes, né? Como o orgulho, né, é tão difícil de se lidar, né? Porque para a gente é tão fácil, né? A gente reconhece como nós somos pequenos, como nós somos frágeis, como nós somos falíveis, né? Nós temos esse entendimento, nós sabemos da nossa pequenez, né? Mas agora, para muitos que se tem um pouquinho a mais, já querem se colocar numa posição de grandeza. E mais ainda, não querem se reconhecer nunca que possam ser inferiores a alguém ou alguma possibilidade, né? O orgulho realmente é uma coisa... É uma má tendência muito complicada, muito difícil, que todos nós devemos sempre lutar, né? Todos os dias combater um pouquinho desse orgulho. E quanto mais nós vamos extirpando esse orgulho dentro de nós, mais nós vamos nos tornando humildes, nós vamos reconhecendo mesmo, né, a nossa pequenez, né? E quanto mais humildes formos, mais nos aproximamos de Deus, como mesmo os Espíritos aqui nos falam no Evangelho, né? Bom, basicamente, né, desse item, né, ele explica mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes nesse sentido, tá? Aí, então, depois a gente começou a instrução dos espíritos, né? Então, a gente começou lá com orgulho e humildade, e aí depois a gente continuou, aliás, a gente não terminou e paramos, se eu não me engano, no 11º parágrafo. Eu contei, acho que não sei se foi isso, mas eu achei coincidência, né? O 11º item, 11º parágrafo. Mas eu acho que foi isso. Eu marquei aqui um 14, que eu imagino que seja 14 do 11, que seria o próximo encontro. Não sei se é 14 de uma outra aula passada, mas enfim. Eu acredito que nós tenhamos lido até essa parte aqui. Acho que a gente já leu até o orgulho, eu tenho o aniversário da humildade, a gente leu essa parada. Eu lembro que a gente estava falando no finalzinho da aula sobre, aquele lá, né, que será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre a terra para ensinar os homens tuas leis, que eles esquecem, né? A gente comentou, né, sobre algumas religiões que acreditam, né, ou que prezam muito, né, que colocam isso como uma condição fundamental, um grande acontecimento, essa vinda de Jesus, né? Mais para frente nós vamos ler também, acho que se eu não me engano, o próximo, não sei se é Lacordaire ou se é o Adolfo, né, o bispo de Argel, que vai falar também dessa questão, deixando ali entender de que realmente Cristo vai vir, né? Mas aí a gente entende o que ele quer dizer, porque a grande questão, quando a gente fala da vinda do Cristo, o que é mais importante? Porque quando a gente fala sobre a vinda do Cristo, muitos querem a vinda do Cristo para uma autoafirmação da fé,
para poder dizer, ó, realmente, está vendo como a gente sabia? A minha religião não mente, meu pastor não mentiu, aquela coisa toda. Agora, o que realmente importa é que, quando Cristo vier, se nós estaremos realmente preparados para recebê-lo. Porque agora, diferentemente da época em que nós não conhecíamos o cristianismo, né, que a boa nova estava sendo apresentada para nós ainda poderíamos, naquele momento, poderíamos ter alegado ignorância. Mas agora, com a volta do Cristo, com todo o conhecimento, com tudo aquilo que Ele nos deixou e que nós conhecemos, o que nós iremos falar para Cristo, para Jesus, né? Então, a humanidade como um todo está pronta para receber o Cristo agora, dessa vez? Seria, assim, a grosso modo, né, de uma maneira superficial, mas será que Jesus não ficaria triste conosco depois de tantos anos? Nós ainda estarmos, enfim, com tantas dificuldades? O que eu quero dizer é o seguinte, que a nossa preocupação seja sempre a transformação íntima, né, a nossa transformação, para que nós possamos transformar tudo que está à nossa volta. Se nós não devemos, então, nos preocupar com o Cristo, mas preocupar-nos, se Cristo estivesse aqui na nossa frente hoje, nós poderíamos, de peito aberto, ter o orgulho de falar da nossa vida, falar da nossa conduta? Então, certamente que ainda precisamos de mais tempo para esse encontro. Então, que nós continuemos, então, nos preparando para isso, né? Para essa possibilidade, vamos dizer assim. Bom, a gente vai retomar, então, o item 11 e vamos ler, então, o 11º parágrafo, aquele lá. Quando Moisés foi sobre o Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, tá? E antes de começar, sobre essas partes que a gente acabou de rever, alguém quer fazer algum comentário? Ou alguém quer perguntar alguma coisa? Né? Tá tudo tranquilo até aqui? Tá tudo certo? Então tá bom. Rejane, você gostaria de começar a leitura? Então tá bom. Quando Moisés? Isso, quando Moisés foi sobre o Monte Sinai, isso mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Quando Moisés foi sobre o Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizeste um Deus ao vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Então, olha que legal, assim, olha que importante, né, a gente fazer essa leitura e fazer essa leitura, assim, esmiuçando mesmo, né, para a gente entender. Ele está falando o seguinte, quando Moisés foi sobre o Monte Sinai, né, então, quando Moisés se afastou lá do povo que tinha fugido lá de Israel, foi, então, sobre o Monte Sinai, receber os mandamentos de Deus, né, o povo de Israel entregue a si mesmo, né, a gente vê muito nos filmes o que é entregue a si mesmo, né, eles estavam felizes, bebendo, fazendo todas aquelas coisas que eles, homens livres, né, queriam fazer sempre e tal, enfim, estavam ali entregues a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus, né, homens e mulheres deram o seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Ora, e é interessante essa analogia que ele faz, né? Porque fica assim aquela coisa... justamente, o ídolo de ouro, ele foi constituído, né? Ele foi composto por um pedacinho de cada um. Mas que pedacinho é esse? Não é? Ali na simbologia, vamos dizer assim, a gente está falando do ouro. Por quê? Porque então, para eles, o mais importante que eles tinham para si era o ouro. O mais valioso que eles tinham era o ouro. Então, cada um deu um pedacinho de si para compor aquele bezerro de ouro. Ou seja, cada um deu um pouquinho da sua riqueza. Boa tarde, Nicole. Tudo bem? Oi, Nicole. Tudo jóia?
Oi, boa tarde, desculpa o atraso. Imagina, não Boa tem problema tarde. nenhum. A hora que der para entrar, pode entrar mesmo. Tá bom? Obrigada. Então, continuando aqui, a gente está falando do povo lá, então, sobre Moisés. Então, essa analogia fica interessante nesse sentido. Cada um deu o seu tesouro, cada um deu o que tinha de mais valioso para compor esse bezerro de ouro, essa imagem que eles iriam adorar, né? Aí, então, esse é o pensamento. E aí ele continua dizendo o seguinte, homens civilizados, ou seja, os homens de hoje, né? Então, a gente tem aqueles homens ditos selvagens no tempo de Moisés, que abandonaram o Deus de verdade, né? Compuseram ali um bezerro de ouro, uma estátua para eles poderem adorar. Aí ele vai falar o seguinte, homens civilizados, homens de hoje, né? Fazeis como eles. Então, hoje, na época de Jesus, na época aqui do Evangelho, que a gente está, né? Nós estamos fazendo como eles antigamente. Como? O Cristo nos deixou a doutrina, nos deu exemplos de todas as virtudes, e nós abandonamos esses exemplos e preceitos. E cada um de nós, com as suas paixões, fizemos um Deus, né, ao nosso gosto, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria os seus gostos e as suas ideias. É assim que muitos homens fazem, por exemplo, com o Evangelho, com a Bíblia. Se apropriam, então, dessas palavras, retiram um pedacinho que lhe convém e constituem, criam um Deus. Aí um Deus vingativo, um Deus bravo, enfim. Peraí. Ixi, alguém está com o microfone aberto e está... O ar tá... Agora foi. Então, é a mesma coisa que os homens hoje fazem com a Bíblia, né? Tiram um pedacinho e constroem um Deus para eles e colocam lá na religião um Deus vingativo, um Deus punitivo, né? Mas é muito interessante essa analogia aqui para a gente entender que na época cada um colocou o que tinha de mais valioso para constituir então aquele bezerro e adorar. E nós? Será que, então, o que nós deveríamos, então, dar de mais valor, tem mais valor para nós, para constituir tudo isso? Porque se nós, então, formos dar o que é mais importante, o que tem mais valor dentro de nós, na verdade, o que é? É tudo que veio de Deus. Então, essa bondade, essa questão da humildade, isso sim, né? E não a questão dos bens materiais. Então, é muito interessante essa analogia que ele faz, e também comparando aos tempos de hoje, que assim como na época de Moisés, que eles abandonaram o verdadeiro Deus para seguir aquele que eles queriam, que mais se aproximavam do que eles entendiam da natureza deles, nós hoje em dia também fazemos, né? Jesus veio, nos deixou todos os exemplos, né? Ele mostrou a verdade e deu o exemplo para ficar claro, para não ter margem para dúvidas. Mas ainda assim o homem consegue deturpar, consegue lhe tirar um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra e montar aquilo que ele quer, aquilo que ele acredita, aquilo que é mais fácil para ele conviver, né? Porque essa é a grande questão. As pessoas tiram aqueles ensinamentos, aqueles exemplos que elas não são capazes de fazer, elas não são capazes de seguir, ou então deturpam para ficar mais fácil, né? Mas a grande verdade é que ser humilde de coração dá muito trabalho, requer muito esforço. E, com certeza, a abdicação de muitas coisas, de muitas necessidades e vontades que nós temos, né? Então, realmente não é fácil. Bom, Regiane, lê, por favor, mais um parágrafo, por favor. Nicole, a gente está na página 83 e agora a gente vai ler o último parágrafo dessa página, tá bom? Tá ok, obrigada. Beleza. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazer o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência,
que o enviado celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família. Que vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos, que houvermos servidos ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja, Lacodé. Assim seja. Constantino. Bom, é um chamamento mesmo, né? Um puxão de orelhas mesmo. E ele começa falando assim, né? Despertai, meus irmãos, meus amigos, e que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Isso é tão importante. Quer dizer, fazei o bem com humildade. E que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho, né? O que a gente falou, o orgulho, a gente vai acabando, vai extirpando ele aos poucos, né? Em cada situação, a gente vai aos poucos destruindo esses altares que a gente ergue ao orgulho, né? Então, numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus quando dela vos dá tantas provas, né? Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. E aí ele fala, então, aquilo que eu havia comentado antes, ele fala assim para a gente, né? Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família. E vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer, né? E que o eleito não encontre sobre o seu caminho, senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre, né? Então, ele dá, assim, a entender que realmente pode acontecer um momento como este, talvez não de aparição, mas, com certeza, uma manifestação mais radiosa de sua clemência, né? Enfim, a gente não sabe como isso pode acontecer, mas o mais importante é o que ele fala aqui depois. Mas se permanecerdes, né? Se permanecerdes insensíveis à voz, os espíritos enviados para depurar, né? Ou seja, esses espíritos que estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos espíritos, no livro dos espíritos, nas palestras, né? Nos livros trazidos também pelos espíritos. Então, aí estão a voz dos espíritos que são enviados para ajudar na nossa depuração. Então, se nós permanecemos insensíveis à voz desses espíritos, que vieram ajudar a depurar e renovar a sociedade, rica em ciência, todavia tão pobre em bons sentimentos. Não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Aí então ele diz, se a gente continuar insensível à voz dos espíritos, isso que irá acontecer, né? Nós iremos chorar e gemer sobre a nossa própria sorte. Mas ele diz o seguinte, que ainda não passou a oportunidade, que ainda não perdemos o trem, que ainda temos uma oportunidade. Então ele diz assim, mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos, que houvermos servido ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos, né? Então, que ainda temos essa oportunidade, ainda temos essa chance, então que nós devemos nos remontar a Deus e a toda a prática da caridade, né?
com toda a nossa reforma íntima, que ainda dá tempo, né? Que ainda nós temos essa oportunidade. Bom, então é nesse sentido que o Lacordaire vem explicar para a gente a questão do orgulho e da humildade. E é muito difícil mesmo nós vencermos o nosso orgulho. Nós somos ainda muito orgulhosos para muitas coisas, né? É como... Ó, o cabelão da Liz. Aí sim, hein? Ó. Nossa, tá celosa. Tô sentindo daqui. Dá para sentir daqui mesmo, hein? Meu banhão. Desculpa, Di. Imagina. Bom, então é nesse sentido. Então, Lacordaire, que é um espírito, né? Então, só para a Nicole entender, sempre quando a gente tem um capítulo, aí lá no final a gente tem instruções dos espíritos. Então, são sempre os espíritos, né, que trouxeram em outras reuniões, né, na época de Kardec, trouxeram essas comunicações. E Kardec reuniu, né, e colocou adequadamente no final de cada capítulo para nos ajudar a entender, né, a questão que Jesus trouxe e os ensinamentos. Então, sempre nós vamos encontrar lá no final do capítulo instruções dos espíritos. Então, quando começa essa parte, são os espíritos que estão nos trazendo essa mensagem, esse ensinamento. Essa que a gente leu, que começou lá no item 11, está aqui no final. Foi o espírito Lacordaire, né? Lá em Constantina, em 1863. Então, foi ele que ajudou aqui a explicar para a gente essa questão do orgulho e a humildade. Tá bom? E é muito importante que a gente busque destruir esses altares que a gente construiu ao orgulho, né? Ao orgulho. Isso é pouco a pouco que a gente vem fazendo. Tá? São muitas as situações que a vida nos proporciona, a oportunidade, né? Nos proporciona ali essa chance de destruirmos esse altar. Então, muitas situações nós vamos nos ver assim de frente com o nosso orgulho. E aí nós vamos tomar a decisão se nós vamos continuar sendo orgulhosos ou se nós vamos baixar a cabeça, nos colocarmos de joelhos e humildes, não à pessoa. Isso é muito importante, né? A gente se humilha, a gente se torna humilde a Deus, aos desígnios, aos propósitos de Deus, né? A gente, quando abaixa a cabeça para algum que está nos ofendendo, nós não estamos baixando a cabeça para o ofensor, né? Para aquela criatura que está em dificuldade. Nós estamos sendo indulgentes como Jesus nos pediu que fôssemos. Nós reconhecêssemos a dificuldade do próximo. Então, que nós não batêssemos de frente sem necessidade, né? Sem que isso fosse ajudar ao próximo. Então, quando nós nos colocamos em situações de humildade, mesmo de resignação, nós estamos sendo resignados ao Pai, aos propósitos, aos desígnios do Pai. Tá bom? Eu só colocar uma coisinha dentro do que a gente leu. Outro dia eu vi uma palestra do Carlo Bacelli. Você conhece Bacelli? Bacelli. Acho que Bacelli. Uhum. Alguns falam Bacelli, outros falam Bacelli. É. E ele estava falando que ele conversando com uma pessoa que viveu uma vida inteira no centro espírita, e ele já estava assim, bem debilitado, e disse para ele, para o Marcelo, que ele tinha muito orgulho de toda a vida dele no centro, por ele ser tão humilde. Já não está sendo Estranho, né? Aí você já vê Tenho muito orgulho da minha humildade por toda a minha vida no centro. Exatamente, isso que o orgulho da minha humildade, né? Eu tenho orgulho de ser humilde. É um tanto contraditório, né? Se ele fosse humilde, esse não teria mesmo. nem orgulho, não teria nem orgulho. Esse que trabalha com o Dr. Odilon, né, que psicografa o Dr. Odilon, e mais o outro que eu esqueci. Se ele fosse tão humilde, ele nunca falaria isso. Nunca falaria, né? Não reconheceria que isso é uma qualidade, porque não é uma qualidade. Ele não se sentiria orgulhoso. Contrassenso. A humildade, ela não é um atributo, vamos dizer assim, né? Um adjetivo. Na verdade, é uma conduta de vida, né? Ser humilde é ser verdadeiramente você, como essência, né? Como um ser pequeno diante do universo, diante da grandeza do mundo. Então, ser humilde, não dá para você falar assim, hoje eu sou humilde, né? Agora eu sou humilde.
É a nossa conduta que nos coloca se somos ou não humildes, né? É como nos comportamos em muitas situações. Falamos que somos humildes porque ajudamos aos pobres e reconhecemos as dificuldades. Mas quando no restaurante encontramos alguém numa situação difícil, nós mal olhamos para ele, né? Às vezes falamos que somos humildes, ajudamos o próximo. Quando a pessoa está olhando nosso carro e vamos embora, eu dou uma ajuda para o meu irmão, mas você mal consegue olhar nos olhos e dar bom dia a ele. Então, qual é essa humildade, não é? Então, a humildade é a nossa conduta, a nossa postura que mostra se somos humildes ou não. Então, nós não reconhecemos a nossa humildade. Muitas vezes, o mundo, a vida, as pessoas que reconhecem, né, a nossa tentativa, nosso esforço em nos tornarmos mais humildes. Bom, vamos continuar. Lavínia, você gostaria de ler o próximo parágrafo, então? O item 12. Sim. Por favor. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação se torna geral. A quem inculpá-la, senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua, e como a benevolência pode vestir com o orgulho? Orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas esse meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tens repelido ou falseado na sua interpretação. Então, olha só que importante. O que foi, Liz? A Liz está assim, ó, prestando atenção. Quem aguenta essas meninas, viu? Ó, vamos lá. Então, a gente estava falando agora que no curso lá no Caminho da Luz não dá para fazer bagunça do jeito que a gente faz aqui. Até dá, mas como não tem áudio, vocês fazem bagunça, você fica sabendo. Ficava cutucando a gente, puxando o cabelo, chutando embaixo da mesa. Chutando embaixo da mesa, Ó. Lembro bem. Ó, então, vamos lá. Ele começa falando assim pra gente, né? Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? É estranho, né? Fala assim, como a gente nós nos lamentamos pelas coisas que nós mesmos fazemos. Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes, não é? Afinal de contas, nós estamos menosprezando a santa e divina moral do Cristo. Ou seja, se nós olharmos para o mundo, hoje mesmo, hoje, nesse exato momento, como está, o que mais podemos constatar é a falta de Cristo. As pessoas não falam sobre Jesus, as pessoas não exemplificam sua vida com os exemplos de Jesus. As pessoas estão sempre em busca de algo, almejando algo, adquirir algo, sempre buscando ter, e sem se preocupar em ser, que é o mais importante, não é? Então, é por isso que ele fala, nessa época, ainda hoje é possível se aplicar, né? Que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes, né? Afinal de contas, nós cada vez mais temos nos afastado de Jesus. Nós, como eu digo, de maneira geral, porque nós vemos muitos tentando ainda se agarrar ao barco, né, que passa à nossa frente, as oportunidades nele contidas, né? A inquietação se torna geral. E a quem inculpá-las, né? Então, qual que é o único que não pode receber culpa, senão vós mesmos que procurai incessantemente, vos esmagar uns aos outros, não é? Então, somos nós mesmos que estamos ali buscando esmagar uns aos outros.
Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com orgulho? Como nós podemos ser benevolentes se nós somos ainda tão orgulhosos, né? Colocamos ainda nós acima das outras pessoas? Como podemos ser benevolentes com o irmão se nós nos achamos melhores do que ele? Aonde estará a verdadeira ajuda, né? A verdadeira caridade nesse caso? E ele fala assim, o orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, e não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso. Ou seja, só tem um meio para a gente destruir o orgulho. Mas este meio é infalível. É tomar por regra... Olha só, aqui quem está falando para a gente é o Espírito de luz, né? Que ajudou na codificação. Então, Adolfo Bispo, ele está dizendo para a gente assim, ó. Um só meio se vos oferece para isso. Mas este meio é infalível. Não pode falhar, ele não falha. E qual que é esse meio? Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Então, o único jeito, como Jesus mesmo já havia nos alertado, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, o único meio de nós destruirmos o orgulho é tomar por regra invariável a conduta de nossa conduta a lei do Cristo. Então, é somente quando nós fizermos da nossa vida, das nossas condutas, todas elas baseadas na lei do Cristo, é que então conseguiremos destruir o orgulho de vez. Tá bom? Então, Lavínia, continua, por favor, mais um parágrafo. Esse parágrafo é muito bonito, é muito importante, e muitas vezes a gente lê ele direto e não entende a profundidade dele. Esse parágrafo é muito importante para as pessoas lerem, né? E a gente vai refletir melhor no final. Vamos ler primeiro. Por favor, Lavínia. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração, porque o vício da opulência é objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade, que um rico debochado, perdido de corpo e alma, apresentar-se em qualquer parte, e todas as portas lhes são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Olha como é importante. Esse parágrafo e o próximo. Então, nesse daqui ele fala assim, né? Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração. É o que a gente estava falando, né? De tanto queremos ter, e esquecemos de ser amigos, de sermos namorados, de sermos marido e mulher, de sermos, enfim, de sermos, né? E estamos sempre querendo ter. Buscamos um emprego bom para aumentar o nosso poder aquisitivo, para poder adquirir mais bens. Colocamos como felicidade a chegar num patamar onde possamos ter adquirido tudo o que está na moda e ainda assim sobrar dinheiro para adquirir novos bens, né? Então, almejamos sempre algo que nos coloque, que faça com que possamos ter mais bens materiais. Ele fala, então, tendes tão grande estima àquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração, né? Quantas pessoas buscam mais ter do que ser? Quantas pessoas se preocupam mais em comprar do que cultivar? Cultivar bons amigos, né? Cultivar amores, cultivar companhias, enfim, cultivar tantos outros bons sentimentos. Quantas pessoas deixam de dar valor a isso para dar valor aos bens materiais? Porque o vício da opulência, né, é objeto de vossas adulações. Por que nós queremos sempre estar
estar ocupando uma posição de riqueza, de muitos bens, né? De muitas possibilidades. Quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade, então, muitas vezes, aquele bem que nós fazemos, mas que ninguém vê, que não causa aplausos nem tapinha nas costas de ninguém, muitas vezes nós nem damos valor. Muitas vezes nós esquecemos que um pequeno gesto nosso pode fazer grande diferença na vida das outras pessoas. Muitas vezes, para nós, R$10 não faz diferença naquele momento, mas nós ajudando, então, entregando esse dinheiro a alguém que esteja precisando, pode ser convertido em alimento, ou mesmo em remédio que pode vir a salvar ou diminuir a dor de alguém. Então, só que são atos, são muitas vezes que não vão ser vistos, né? Então, muitas pessoas não vão atrás ou não querem saber de atos assim, porque não causam, não tem aplauso, não tem tapinha nas costas, não tem holofote, né? Aí ele continua dizendo o seguinte, que um rico debochado, né, perdido de corpo e alma, apresente-se em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas, não é assim? Então, basta que seja rico, que tenha nome, que tenha posição social alta, que então, onde ele apareça, as portas se abrem, as pessoas estendem os tapetes vermelhos e recebem, né, com todas as pompas, né? Aí ele continua. Todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho, né? Como a gente falou, chega num restaurante como esse, mal olha para o garçom, mal olha para a garçonete, não tem coragem de estender a mão, né, àquele trabalhador que foi lá pegar o carro dele no estacionamento, levou, guardou, mal olha, né, quando não joga algum trocado e tal e acha que está fazendo muito, né, para ajudar. Aí ele fala o seguinte, quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem ter essas pessoas, né, em se corrigirem, né, corrigirem os seus defeitos. Então é o que a gente vê muito por aí, as pessoas que se dizem indignas do mundo, que são sem eira nem beira, que não têm dinheiro, né, ou seja, elas se perguntam, para que eu vou fazer o bem, para que eu vou agir certinho, né? Para que se eu não tenho nada, se eu não sou rico, eu quero viver desse jeito mesmo. Então, muitas pessoas não se empenham em corrigir os seus erros porque estão sempre colocadas pela sociedade às margens, né? À margem da sociedade. Então, ele se condiciona nessa posição e fica lá achando que ele não precisa melhorar, não precisa fazer nada porque ele nunca vai conseguir ter dinheiro, ter nome, ter nada disso, né? Então, para que ele vai se corrigir? Continua. Então, isso é a questão que eu ia falar. Nesse sentido. Como a nossa atitude também, o nosso orgulho com relação aos nossos irmãos, atrapalha a jornada deles também. Então, os nossos defeitos, a nossa má tendência, que aparentemente é só conosco, afeta os nossos irmãos, né? Porque se nós fôssemos mais humildes, nós poderíamos então aproximar desse nosso irmão, explicar para ele a condição, explicar, né, sobre a vida futura, sobre as outras condições, porque muitas vezes só se vê esse mundo, essa vida, né, como única. Então, tentar mostrar que há sim essa necessidade, mostrar como é bom a gente se transformar e ser melhor para nós, né, para a nossa moral, para a nossa consciência, para que nós tenhamos mesmo orgulho das nossas mudanças, né, o bom orgulho, né, orgulho pela vitória, por nós podermos ainda tentar trilhar o bom caminho, tá? E ele também se sente, ele também é importante, né, para Deus e para nós, né? Isso. Muitas vezes ele faz o trabalho dele, ele nos serve, né? A gente tem que ter tem que ter gratidão, né? Por aquilo pelo serviço prestado, né? E por ele se sentir importante, né? E mostrar essa questão, né, de que somos iguais e que somos irmãos e que Deus ama todos,
né? Que E que ninguém é menor que ninguém, né? Perante Isso, que Deus, ninguém a é questão é entre nós, a nossa consciência e Deus. Não é entre nós e a sociedade, não é entre nós e as pessoas que se julgam maiores e melhores que as outras. Não. A questão vai ser sempre nossa, né? A nossa consciência e Deus. Essa vai ser sempre a conversa. Vai ser sempre entre nós, né? A nossa consciência, a nossa essência e Deus. Então, que essa transformação que nós buscamos, essas melhoras, seja para nós, né? Para que nós possamos, então, ser gratos e também para que nós possamos continuar a nossa jornada, né? Agora, é muito importante que nós ajudemos os nossos irmãos. Então, mesmo com as nossas más tendências, nossas dificuldades, que aparentemente são só nossas, também influenciam e atrapalham as outras pessoas, tá bom? Lê o próximo parágrafo, por favor, Lavínia. Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como o vício de andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Séculos de cupidez e de dinheiro, dizeis, e, sem dúvida, mas porque deixasse as necessidades materiais se sobressaírem sobre o bom senso e a razão, porque cada um quer se elevar acima de seu irmão, hoje a sociedade sofre disso as consequências. Então, olha que bonito, né? É o que eu estava falando. Muitas vezes a gente lê, às vezes não entende muito bem, passa direto, né? Ou simplesmente lê sem querer entender. Mas é muito importante essa leitura que a gente faz assim, né? Porque a gente consegue entender melhor. Ele fala assim, né? Ocorreria diversamente, né? Se o vício dourado fosse fustigado, fosse castigado, né? Fosse açoitado pela opinião pública, como o vício em andrajos, né? Como o vício dos maltrapilhos, né? Ou seja, mas o orgulho é indulgente para com tudo que lhe lisonjeia, né? Séculos de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixaste as necessidades materiais se sobressaírem sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima de seu irmão? Hoje a sociedade sofre disso as consequências, né? Então, olha só, ele está falando o seguinte para a gente, que muitas vezes a gente vê a gente, ou a opinião pública, como ele coloca aqui, né, de modo geral, vem os vícios do rico ou o vício do pobre diferentes, né? Por exemplo, o vício do rico, né, no álcool, é uma pessoa que bebe socialmente, né? Já o vício do pobre é o alcoólatra, né? O pé de cana, coisa do tipo. Então, você vê como eles tendo colocar os vícios, né, em situações diferentes, quando, na verdade, o vício é apenas o vício. Eu procurando lá, para a gente entender essa questão do vício em andrajos, né, que ficou meio confuso e tal, e eu encontrei um texto bem legal no site O Consolador. Só um minutinho, deixa eu ver aqui se eu consigo pôr aqui para vocês. Aí seria legal para a gente ler juntos. Aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Compartilhar a tela. Então, todo mundo consegue ver? Todo mundo está vendo o texto? Sim? Espera aí. Bom, Ah, tá. sim. Sim. Tá, né? Então, ó, ele está falando lá, o vício dourado e o vício em farrapos, né? O ser humano e, consequentemente, a sociedade em que vive ainda se arrasta pelas fieiras dos vícios, das injustiças e das corrupções. Lamenta as desgraças que caem sobre sua cabeça, sem perceber que elas são apenas o reflexo da própria conduta imprevidente, menosprezando nas inúmeras encarnações as leis morais do Cristo, né? Que foi o que a gente leu agora, né? Que a gente se afasta dessas leis. E se apresenta o vício em farrapos. Aquele que não tem poder nem fortuna é combatido, né, e execrado como
pare abominável. Por exemplo, para o afortunado, beber é um ato social e elegante. Para o miserável, se transforma em encher a cara ou em ser alcoolista ou alcoólatra, né? O vício é o mesmo, as consequências também. É o tratamento dispensado que difere para um ou para outro, né? É possível encontrar diferenças nos vícios quando praticados por pessoas de condições sociais diferentes? O vício é sempre vício, independente de ser dourado ou ser em andrajos, né? É independente de ser nos ricos ou de ser nos pobres, o vício é sempre o vício. E deve ser combatido pela sociedade de forma serena e equilibrada, procurando sempre aniquilar o mal e não o malfeitor, né? Então, é o que a gente sempre fala, buscar sempre a causa e não o efeito, tá? O esclarecimento, porque muitas vezes o álcool causa tantas tragédias, tantas brigas, tantas mortes no trânsito, vamos acabar com o álcool. Lógico, o álcool realmente é um problema, mas não é o álcool. O álcool não está fazendo nada, quem está fazendo são as pessoas. Então, o que nós devemos combater, que é o que é feito, então, com políticas de todo tipo, é de se mudar a cultura, principalmente dos motoristas que querem beber e dirigir, né? Então, nós vamos sempre na causa e nunca no efeito, né? Então, ele coloca aqui que o vício é o mesmo, as consequências também, e o tratamento dispensado que difere para um ou para o outro. Então, a única coisa que vai diferenciar é o tratamento, tá? Aí ele pergunta se é possível encontrar diferenças dos vícios praticados por pessoas em condições diferentes, e ele fala que o vício é sempre o vício, independente de ser dourado ou em andrajos, e deve ser combatido. O esclarecimento das consequências físicas, morais e espirituais das atitudes equivocadas é uma forma justa de conduzir o indivíduo vicioso no caminho do bem, sem equívocos, né? Então, é o que a gente fala. Se a gente quer libertar alguém de um vício, libertar de qualquer coisa, nós precisamos trazer a verdade. Somente a verdade liberta o espírito de qualquer prisão. Somente ele entendendo aonde ele está, o porquê que ele está, entendendo mais ainda que somente ele é capaz de sair daquela prisão, somente com essas verdades é que nós vamos poder livrar o espírito, né, de qualquer prisão que ele tenha ficado. Então, é somente com o esclarecimento das consequências físicas, morais e espirituais, que as atitudes que eles estão cometendo irão conduzi-lo, né, esse indivíduo vicioso, no caminho, é que eles vão poder se livrar dessas prisões, dessas amarras. Quando o ser humano despertar para a realidade, quando o ser humano despertar para a realidade de que a sua infelicidade é resultado direto de das suas viciações e imperfeições, utilizará de todas as suas forças para eliminá-lo de seu mundo íntimo, contribuindo também para a erradicação do mal no seio da sociedade, né? Então, para a gente entender essa questão, quando ele fala do vício em andrajos, é nesse sentido, né? Então, o vício dos ricos ou o vício dos pobres? Ele fala que o vício é sempre o vício, né? E que o que vai mudar é o tratamento, mas que as consequências físicas, morais e espirituais são iguais para ambos. Ele faz mais uma citação, ele coloca em 1862, né, o Adolfo, bispo de Argel, que é esse de quem a gente leu agora esse texto, emite importante alerta. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente a coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de tua passageira existência são mesquinhas, a par, né, ou diante da eternidade. Dir-te-ão que lá, no plano espiritual, o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graças diante do Eterno. Então, deixa eu só voltar aqui.
Então, esse texto explica para a gente, né, essa questão dos vícios, né, que não tinha ficado bem claro, pelo menos para mim. E ainda hoje a gente vê essa questão, né, a pessoa que bebe todos os dias, que vai trabalhar bêbado, que dá vexame, que faz um monte de coisas, a pessoa é rico, é uma pessoa exagerada, enfim, utiliza-se qualquer outro, né, adjetivo, mas nunca o coloca numa situação com o mesmo vício no álcool que um morador de rua, né? Quando os dois vão para o tratamento é igual, né? Há necessidade de fazer a limpeza do organismo, né? De retirar todo os resíduos, o álcool e tudo mais. Há um acompanhamento psicológico, há uma terapia, todo o tratamento é igual. Mas o que vai diferenciar é a causa. Então, quando se for atrás da causa, né, o que fez com que você se tornasse alcoólatra, que você sucumbisse, né, a uma má tendência, é aí que nós vamos aí na causa identificar, tá? Então, foi bem legal essa passagem e ver como ainda hoje se tem essa diferença, né? Que o rico, quando ele bebe, né, é elegante, é um ato social, mas o pobre, né, o miserável, o mesmo morador de rua, é um pé de cana, um alcoólatra, né? Enfim, nesse sentido que ele quis trazer essa explicação para a gente, tá bom? Então, Sim. Oi, pode falar. Não? Não. Ah, foi um espirro? Nada. Não, é a gargantinha. Bom, Vânia, você quer ler um pouquinho? Ou a Liz? Só para não dormir, né? A Teca hoje está bem disposta. Ó. Eu não durmo, Lavínia. Né? Quando eu quero dormir, eu não durmo. Você está com insônia, Vânia, está parecendo eu. Não, é que eu acordo 3h50. A Nicole quer ler. Caraca, hein? Depois dessa fiquei quieta. O quê? Quem que acorda 3h50? Deixa pra lá. Vamos seguir. Mas quem que acorda aí. 3h50? Não entendi. Eu acordo 3h50 porque a minha irmã vai trabalhar, daí eu vou ficar com a Malu lá embaixo. Verdade, você acorda 3h50. Tá Mas aí, conta dela. Você vai estudar também, né? Às vezes não. Na verdade, não. Eu tô estudando à noite porque é só eu pegar o livro para estudar que a Malu começa a acordar, começa a se mexer, começa a chamar a titia. Aí agora, quando eu fico no celular paradinha lá, ela dorme assim, fica no mesmo cantinho paradinha. Nossa, é engraçado. Às vezes no serviço também. Às vezes eu tô lá no serviço, vou pesquisar alguma coisa assim no espiritismo, uma coisa que me veio assim. Aí começa a tocar telefone, aí vem gente no balcão. Eu falei, nossa, quando eu tô quieto, fazendo nada, não aparece ninguém. Mas quando eu vou procurar alguma coisa, tal, aí ninguém quer, né? Aí os espíritos ficam tudo, né? Mas é assim mesmo. Mas aí eu estudo à noite. A gente tem que perseverar. Bom, então a Nicole vai ler, então? É isso? Por livre e espontânea pressão? Aí. Hoje não, hoje eu passo para Teca. No próximo sábado eu leio. Ixi, então voltou. Vai, Teca, é você, então. Lê só um parágrafo, então, que daí a gente passa para outra pessoa ler, tá bom? Um parágrafo. Qual que é? Ah, tá. Ocorreria diversamente. Eu vou ter que sair já. Ué, mas dá para ler antes de sair. Vânia lê. Não dá, não tô conseguindo ler direito aqui. A Vânia lê. A semana que vem eu prometo que eu leio. Bastante. Tá bom. Então a Teca tá sem óculos hoje, então vou deixar para a Vânia, vai. A Teca usa óculos? Não. Usa? Isso que é o pior, né? Então, usa a leitura. Então tá vendo, ela tá sem óculos hoje, então vou dar um desconto para ela. Lista de óculos, Liz, então a Liz vai ler. Passa pra Teca o óculos, Liz. Quer que eu continue? Falta pouco, não é? Sei. Vai lá, não, deixa a Liz ler um pouquinho então, vai. A Liz tá de óculos, bonitinha, vamos lá, Liz. Então leia. Oi, meninas. Agora. É engraçado a cara da Regiane. Não esqueçais que um tal estado de... Eu achei engraçado a cara da Regiane olhando toda a bagunça. Vai, Liz. Manda brasa.
não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa, algumas vezes, subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que, de tempo em tempo, ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, revoltam-se. Então, quando a medida está cheia, eles o abate inteiramente e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenha subido mais alto. É o que a gente fala, né? Aquele que vai dando corda para se enforcar, né? Nesse sentido. Então, não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral, né? Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos, né? E se os deixa algumas vezes subir, é para lhe dar tempo de refletirem, de se emendarem sobre os golpes que, de tempo em tempo, ele dá em seu orgulho, né, para diverti-los. E é assim mesmo que acontece, né? Então, muitas pessoas, e às vezes a gente vê nas ruas, né, a demonstração desse orgulho, né, dessas pessoas orgulhosas, e a gente fica se perguntando, mas por que Deus permite, né? Ou por que essa criatura ainda está assim, né? O que aconteceu que a vida ainda não mostrou para ela que não é assim? Então, é nesse sentido, ela está escalando, né, esse altar, ela está escalando, até que chega um momento em que a vida a traz de volta para o local dela, para o patamar dela, e aí cobra dela, então, com mais firmeza, uma atitude, uma postura humilde, né? Então, é o que fala, aqueles que se elevam serão rebaixados. Então, a vida os rebaixará, né? Mas não com o intuito de punir, de machucar, não é isso, mas para trazê-los à realidade, para mostrar a eles o que é mais importante, né? Para ajudar na desconstrução desses altares do orgulho que a gente construiu. Então, se a vida, né, se nós estamos todos aqui sobre as leis morais, sobre as leis divinas, estamos sobre a lei do progresso, por exemplo, o progresso está intimamente ligado a nosso desapego ao orgulho, a construção da humildade, não é? Então, se nós só vamos poder mesmo progredir sendo humildes, só vamos nos aproximar de Deus deixando de ser orgulhosos e sendo mais humildes, então, se somente assim que nós iremos fazer, então a vida fará sempre com que isso aconteça. Então, se nós estamos lá nas nossas atitudes de orgulho, sendo orgulhosos com um, com o outro, chega um momento em que a vida, volta aqui, baixa a bola, e aí te coloca numa postura onde você tem que ser humilde, onde você tem que baixar a cabeça. Então, é muito legal a gente ler isso daqui e ver como é verdade, como é assim mesmo na nossa vida, né? Ele fala assim, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem, né? Então, nesse momento, nessa ascensão que as pessoas estão do orgulho, Deus permite que lá elas fiquem para que tenha tempo de refletir, porque a cada ação de orgulho, né, gera uma reação, e é com essa reação que a pessoa vai lidar. Ela pode simplesmente fechar os olhos e pensar que não foi nada disso. Por exemplo, se a pessoa tem alguma atitude, por exemplo, orgulhosa com um funcionário, esse funcionário chora, enfim, ele teve essa atitude, gerou uma reação. Ele poderia, então, avaliando essa ação, ver então que ele cometeu um erro e se desculpar. Ou ele pode simplesmente fechar os olhos, dizer que aquela pessoa é uma fraca, que não aguenta nada, que mal consegue receber uma reclamação ou algo do tipo. Entende? Então, nessa ascensão, nós temos sempre a chance, a oportunidade de nos retratarmos, de nós fazermos diferente. Mas ainda nós podemos continuar escalando. Só que aí vai chegar o momento em que não vamos mais esperar as nossas reflexões. A vida em si, a vida ali, então, vai puxar o nosso tapete, né? E vai nos trazer para a realidade, então, e vai nos cobrar uma reflexão sobre as nossas ações, tá? Então... Mas, Pedro,
Oi? O orgulho cega a gente, né? A gente fica cego quando a gente está muito orgulhoso, pouco Putz, orgulhoso. Não interessa a medida do orgulho, não né? interessa. A E gente mais fica ainda quando as pessoas inflam ainda, né, o seu orgulho. eu posso jogar vôlei de vez em quando na praia com os amigos. Se eu achar que eu sou melhor, é uma coisa pequena que eu tô falando, mas eu vou estar Um exemplo. cega, coisa pouca, e a gente fica cego por causa do orgulho, né? Não adianta. É uma coisa assim que Não, a gente cair em realidade que a gente tem orgulho, ou muito ou pouco, é difícil, né? Porque a gente sempre vai achar que a gente está certo, que é da nossa maneira as coisas, que a gente é melhor. Não é, sei, né, o que o orgulho proporciona, assim, de mal, mas, assim, não adianta, a gente fica muito cego com o sim, orgulho, né? o orgulho, Por Ele cria, menor que seja, né? Por menor que por seja, menor né? que seja, né? e ele cria uma É, história diferente, por exemplo, eu brigo com o Diego. O meu E orgulho, briga mesmo. o meu orgulho é tão grande que mesmo ele estando certo, eu crio uma história falando que ele está errado. Porque eu não quero admitir que eu magoei o Diego, ou que eu fiz uma coisa que eu prejudiquei. Então, assim, igual você falou do funcionário. Não, ela estava errada, ou ele estava errado. Merecia ouvir que é burra, que é isso, que não vale nada, que faz um favor, eu estou fazendo um favor de pagar o Isso, salário, né? é, Então, você fica cego mesmo. A gente... É uma coisa, assim, muito, muito doida, se você imaginar as nossas más tendências, né? Cega a gente de várias formas, né? a gente tem que vigiar sempre, né? É constante e muitas vezes, vigilância. né, essas dificuldades elas vão aumentando, né, conforme outras coisas vão acontecendo e que vão fazendo com que nós nos sintamos mais orgulhosos de nós, né? Então, essa é a escalada que a gente vem falando, né? Então, outras situações vão provando, né, entre aspas, para ele que ele é alguém, que ele é mais importante, que realmente ele é alguma coisa. Então, ele também vai acreditando nisso e ele vai se tornando uma pessoa mais orgulhosa. E ele vai perdendo as oportunidades que a vida vai mostrando para ele de ele refletir sobre as ações dele e ver que ele está errado agindo assim, né? Então, muitas vezes, na sociedade mesmo, por exemplo, a gente tira pelos artistas, né? Que já se sentem assim, oh, eu sou um cara famoso, né? Quantas pessoas querem estar comigo e tal, aquela coisa. E aí, além disso, ainda tem toda a mídia, tem todos os seguidores, tem todos os fãs que vão enchendo a bola dele, né? Que vão colocando ele lá em cima. Então, ele acaba acreditando que ele é alguma coisa mesmo, né? Hoje, se nós imaginarmos, por exemplo, uma pessoa muito famosa e conhecida no mundo inteiro, Neymar, mas é conhecida e famosa por quê? Por jogar bola, por fazer gols, né? Então, é realmente grande um espírito desse, esse trabalho que está sendo desempenhado é tão grande assim que merece esse destaque, é esse orgulho todo, né? Então, o orgulho em ser jogador de futebol, em ser famoso, e essas condições te fazem cometer outras ações, porque então você tem tanto orgulho, se acha um ser assim tão acima, que você acaba achando que você pode cometer falhas ou crimes, né? E vai ficar impune. Como a gente já viu muitas vezes acontecer, de jogadores de futebol que não pagam pensão, né? Pessoas que têm muito dinheiro, que não respeitam a legislação de trânsito ou outras legislações, ou aqueles que querem dar a famosa carteirada, né, de se colocarem, você sabe com quem você está falando, né, pessoas assim. Então, o orgulho realmente cega a gente, cega porque faz com que nós acreditemos que somos algo, que somos alguém, que somos realmente muito importantes, que temos um destaque, que somos diferentes dos outros. E, infelizmente, nós estamos sempre nessa busca. Nós estamos tentando nos desvencilhar desses sentimentos, né? Mas nós ainda nos colocamos muitas vezes, né, Teca, em situação de que nós estamos tentando ser mais que alguém, né? Em vários momentos, por exemplo, nós queremos nos diferenciar de uma outra pessoa pelo celular que tem. Ou seja, a pessoa tem um iPhone, sei lá, 12, 15. É uma pessoa que tem um celular muito caro, é diferente dos outros que só tem um celularzinho, ou um carro, ou enfim, nós estamos sempre buscando maneiras de nos colocarmos acima do outro. Isso para qualquer coisa. Se pode ser até por um salário. Se eu ganho um salário, você ganha 2,
né? Ou mesmo num cargo, numa empresa, somos todos funcionários, somos todos assalariados, mas assim porque é líder de seção, quer se achar melhor do que aquele funcionário. E ele mesmo esquece que ontem, bem pouco tempo atrás, ele era aquele funcionário, né? Então, olha as dificuldades para todos nós, né? A gente está sempre recebendo a oportunidade de viver com orgulho, né? E tentar combatê-lo, de tentar tirá-lo da nossa vida. É sempre muito difícil. O bom é que a gente está tendo a oportunidade de se dar conta, às vezes, disso, né? Com a nossa doutrina, a gente é mais vigilante. A gente tem mais exemplos, né? E a gente tem mais conteúdo para poder identificar isso, né? Porque muitas pessoas nem pensam nisso, nessa questão. Né? Agora, quando leem aqui, principalmente essa parte que a gente falei para agora há pouco, né? Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo mesmo ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de corrigirem os seus defeitos? Então, as pessoas que são orgulhosas, que detêm dinheiro, que detêm, enfim, financeiramente são bem de vida, né? Vamos dizer assim, elas nem sabem que o fato delas agirem desse jeito também pode atrapalhar, pode dificultar a evolução do próximo. Nem pararam para pensar que agir dessa forma e continuar com essa forma excludente, né, com as pessoas, de sempre marginalizar as pessoas que não têm dinheiro, que não têm renda, que não são ricas, o quanto esse ato, né, impede, dificulta a evolução do próximo, né? Já que eles, se sentindo assim tão excluídos da sociedade, com razão, né? Se sentindo então excluídos, eles também não sentem necessidade de se melhorar, porque, gente, quando a gente fala num presídio, por exemplo, e a gente fala em ressocialização dos presos, a gente está querendo o quê? Trazer aqueles presos para o convívio na sociedade, não é? Ou seja, nós queremos transformá-lo para que ele possa, de novo, conviver harmonicamente, dentro do mais próximo possível disso, da sociedade. Ora, o que a gente faz, então, com esses irmãos que a gente simplesmente exclui e marginaliza? A gente nem mesmo pensa em querer inseri-los na sociedade. A gente não tem essa vontade, não há esse movimento aparente. Então, para aqueles que estão excluídos, se manterem, então, excluídos é o melhor. Porque, então, eles não vão incomodar aqueles que se incomodam com ele. E ele também não vai se incomodar em se esforçar em parecer ou estar entre eles. Entende? Eles vão preferir essa sociedade excluída deles porque é mais fácil de lidar. Mas, então, não seria melhor se nós cobrássemos de todos, que todos pudessem estar bem, que pudéssemos ser realmente uma família e viver assim como uma família, né? Dentro de casa, que todos nós temos dificuldades uns com os outros, mas que dentro de um consenso estamos sempre tentando ajudar um ao outro. Por mais que tenhamos dificuldade, por exemplo, a Vânia tenha dificuldade com um tio, com uma tia, mas se um deles chegar e bater a porta agora, você tem um... Não, eu finjo que eu não estou em casa. Você tem, assim, na hora, a pessoa dá um jeitinho, né? Fecha a janela aqui, desliga a luz. Fala parente, quem sabe. Porque eu não conheço o povo, não. Não pode usar ela como exemplo, Di? Não dá, eu tento, mas não, é melhor deixar... Só piora a situação. Só pior. Mas essa é a questão, gente. Então, se nós buscamos, então, quando nós, dentro do presídio, né, nós pensamos em ressocialização, nós devemos ter esse pensamento com todos, no sentido de socializar a todos, né, de que todos possam viver na sociedade. E lógico que cada um, dentro da sua dificuldade, dentro da sua, da sua limitação, mas ainda assim inseridos dentro do mesmo processo, né? Porque a sociedade, ela é junto, não existe nada separado, não existem engrenagens separadas, né? Então, nós precisamos sim uns dos outros. E aí, o que eu falei para vocês, que a gente estava comentando, é que muitas vezes as pessoas orgulhosas não têm esse conhecimento, não têm esse entendimento, não têm esse pensamento em refletir dessa forma, né? Falar, nossa, mas será que a minha existência, a forma como eu estou vivendo, não está influenciando, atrapalhando também a vida dos outros? Essa minha forma de ser orgulhoso, prepotente, arrogante, não está também impedindo, atrapalhando a evolução dos outros, né? Enfim,
A doutrina espírita nos traz, então, essa reflexão, né? Pelo menos nos chama a essa reflexão, de refletir sobre o nosso egoísmo e nosso orgulho. Tá bom? O que eu acho mais engraçado é sobre esse vício dourado e o vício em andrágios. É batata, é assim, muito engraçado. Os moradores de rua. É muito engraçado. Os caras até bebe, fala pra gente que bebe, não é hipócrita, nada. Tomei minha cachaçinha, tomei não sei o quê. Você até sente pelo hálito, né? Mas estão ali com vertigem, dá uma tonturinha às vezes. Labirintite. Não, tem um que tem labirintite toda vez. Nossa, ali, né? faz 30 anos que ele não cura essa O cara tá com labirintite. Aí passam uns caras olhando, que não sei o quê. Aí fala, meu amigo, você toma sua cachaça de final de semana, você deve usar sua balinha, você às vezes tem um pai, um parente, ou até mesmo um companheiro ou companheira com vício, seja em bebida, seja, enfim, em outro entorpecente, e você está sendo hipócrita de julgar o cara que está usando droga, está usando bebida na rua. Você sabe como é que é a dor de ter um alcoólatra em casa, você sabe qual é a dor de você ser um alcoólatra, de você querer parar e você, enfim, não ter força, você sabe a dor que você traz para sua família, os motivos, o porquê gostou, enfim, não interessa. Então, eu acho muito engraçado essas pessoas que criticam o morador de rua, que falam dos vícios deles, no caso, e não vê os próprios vícios. Ah, não, mas eu tomo minha cervejinha no final de semana. Meu amigo, você está bebendo. Se você tivesse um pouquinho de conhecimento, igual você falou, moral e espiritual, nem final de semana você tomaria essa cervejinha, você pensaria 2 vezes. Não é que eu estou criticando quem bebe final de semana, mas sim as pessoas que são hipócritas a esse ponto. Que eu, às vezes, achar que o problema é só quando você bebe demais e quando você deixa a questão virar uma doença. Aí é um problema. Ou tá na rua, aí quer sumir com o morador de rua, jogar para a cidade dele, porque está emprestando a cidade está feia. Mas a hora que você está encaixaçando lá final de semana, quanto de água que precisou para usar essa bebida, quanto foi de vários recursos naturais para chegar essa bebida ao seu copo, sabe? Então, eu acho muito engraçado essas pessoas que falam isso, que, enfim, que falam várias besteiras e não veem seus próprios vícios, sabe? Sabe que essas conversas, Vânia, normalmente elas acontecem justamente numa roda de bar, numa roda onde as pessoas estão ali bebendo. As pessoas bebendo, né, cultuando ali os seus vícios, e ali, então, elas ficam ali falando da cidade que tá suja, que está cheia de moradores de rua, de pessoas alcoólatras jogadas nas ruas, e ali bebendo a sua cerveja. E quando aqui o Lacordaire fala para a gente que vício é vício, né? E que o tratamento, às vezes, difere de caso para outro, mas ainda assim, né, precisa de um tratamento. Então, vício é vício, seja lá no dourado, seja no andrágeno, não importa, né? O vício vai ser sempre o vício. E é como ela falou também, a questão da hipocrisia, né? De se achar, então, porque eu não bebo até cair, eu sou melhor que o meu irmão que bebe sempre até cair. E quando, na verdade, a questão é o beber. Se há necessidade de deturpar, né, de mexer com a mente porque não se aguenta a realidade, enfim, tantas questões que a gente pode falar, mas o vício é sempre o vício. Não importa se a gente bebe socialmente ou se a gente bebe compulsivamente. Ali ainda há um vício a se tratar. E muitas vezes, se nós conseguimos beber socialmente, simplesmente, muitas vezes isso pode advir, né, de erros do passado, de tanto que nós passamos por encarnações como alcoólatras, né, como alcoólatras passamos tantas vezes, e aí nós vamos aprendendo, e nas encarnações seguintes, nós vamos sendo mais moderados, até chegar ao ponto de não querer mais o álcool, ou de querer até o momento da vida, e chegar no momento da vida e falar assim, eu não quero mais, e passa 15, 16 anos sem colocar uma gota de álcool na boca. Então, tudo é uma construção, né? Então, se nós não temos alguns vícios, ou suportamos, ou, enfim, temos vícios moderados, vamos dizer assim, isso pode ser por questões de outras vidas que nós vamos moderando aos poucos, né? Mas ainda assim há um vício ali a ser vencido, né? Então, muda as dificuldades do nosso irmão, pode ter uma dificuldade maior,
e a nossa menor, ou enfim, vice-versa. Mas ainda assim, são más tendências que nós estamos a trabalhar e melhorar. Tá bom? Bom, sobre a prece, então, nós vamos encerrar aqui primeiro o estudo de hoje. Nós vamos parar aqui no último parágrafo, né? Nobre raça humana e tal, né? Tá, vou deixar marcadinho aqui para a gente colocar na semana que vem. E a gente tem terminar essa mensagem do Adolfo, bispo de Argel. Tá? Bom, a prece de hoje, então, ficou para a Liz escrever e a Lavínia ler. É isso? Vou ler. Isso. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar os olhos, pensar em Jesus. Elevar nosso pensamento a Jesus. Pai, queremos agradecer por essa tarde de estudos, por estarmos em companhia de amigos e pelas oportunidades de cada dia. Que tenhamos respeito, paciência e compreensão em nossas atitudes. Que os nossos desejos não fiquem à frente do nosso próximo. Que não sejamos egoístas. Em toda parte estará em ti, em mim, em nós, o amor a brilhar. Que façamos brilhar este amor sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, bonita prece, Li. Né? Também Linda. achei. Bom, gente, eu quero agradecer a todas vocês a presença. Hoje eu vou sair um pouquinho correndo, porque eu tenho que resolver umas coisas para minha filha. Mas eu fico muito feliz de ver todas vocês aqui. É sempre muito importante, né, a gente fazer esse estudo juntos, porque quando eu estudo com vocês, para mim é muito mais do que quando eu estudo sozinho, né? Tá envolvido com vocês e como a gente fala, né? A gente estuda que Jesus disse para a gente que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá ali ele estará. E ele se faz presente quando a gente está reunido estudando o Evangelho, né? São os bons espíritos, né? Os espíritos de luz que vêm aqui nos rodear, vêm nos soprar entendimentos, né? Vêm nos serenar a alma e o espírito mesmo, né? A nossa essência, para que a gente possa entender melhor. Porque às vezes o ensinamento vem, mas a nossa mente está fervilhando com tantos pensamentos que a gente acaba não escutando. Então, eles também têm essa questão de serenar os nossos corações para a gente poder ouvir melhor o que eles estão falando para a gente, tá? Então, é sempre muito importante estudar juntos. Eu estou terminando a aula inaugural do Livro dos Espíritos, que eu queria fazer uma coisa diferente nas 2 primeiras aulas, então estou terminando lá fazer a montagem, e aí assim que estiver pronto a gente vai estudar também o Livro dos Espíritos, porque é muito importante. E aí já fica aqui o convite para a Nicole também, que se tiver dentro da agenda dela, se ela tiver um tempo e tal, quando for o curso, se ela quiser participar também, será bem-vinda, tá bom? Tá, obrigada. Então é isso, gente. Bom final de semana a todos. Oi. Ah, Sexta? Sexta? O quê? Não, Curso? dos espíritos, isso. O curso vai ser na sexta, vai ser melhor na sexta. À noite? Vai ser melhor na sexta-noite, porque, bom, eu acredito que seja melhor na sexta-noite, porque aí sexta tá todo mundo em casa, né? Quer dizer, espero, não sei, né? Se não for para balada. Então, por isso que eu pensei, né? Quem for para balada na sexta-noite não vai ter como. Mas aí assiste a aula gravada, né? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo com o Evangelho. A gente grava as aulas e aí a pessoa pode assistir em casa, acompanhar o livro, e enfim, né? E quando puder participar na sexta também vai ser bem-vindo. Essa é uma questão também, tá, gente? Não é só porque faltou, porque não veio, faltou 3, 4 dias. Está sempre aberto, sempre quando puder, quando vier, atrasado, não atrasado, venha, tá? Vem. Tá bom? Então é isso, gente. Bom final de semana a todas. Fiquem com Deus. Obrigada, Boa boa noite. noite. Obrigada, boa noite. Tchau. Até mais. Boa Tchau. noite.